Fala galera, aqui é o professor Eduardo Lopes de Inglês do Colégio Alternativo e hoje a gente vai ver o assunto meses do ano. Segura lá! Três, dois, Então, galera, hoje a gente vai ver o assunto meses do ano. Então, nós sabemos que nosso calendário atual tem 12 meses, tá? 365 dias e a cada 4 anos ganhamos um dia extra, o 366, que nós chamamos de ano bissexto. Tá legal? Então, isso aí foram muitos estudos ao longo dos anos, observações astrológicas e tal. Mas, cada idioma tem a sua forma de chamar os meses do ano, tá bom? Assim como os dias da semana. Como a gente tem uma parte parecida, então os meses do ano aí são muito parecidos em inglês, tá bom? Então bora lá. Repete comigo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December ou December, ok? December ou December, depende de onde fala. Então bora lá de novo. Repete contigo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok? Essas palavrinhas que estão aqui do lado, como vocês podem ver bem aqui, são apenas as abreviações dos meses do ano, tá bom? O único que tem 4 é June and September. O resto tudo é 3. Tá legal? Ok? São as 3 primeiras letras. O único completo é o June, que é curtinho, e o Sept, que é o September. Alright? Ok, let's go. Para falar de meses do ano, a gente não pode esquecer que os meses eles têm entre 4 e 5 semanas. Geralmente, por ano, tem mês que tem 4, tem mês que tem 5. Tá legal? Nunca menos. Então a gente tem os dias da semana em inglês. Os dias da semana em inglês, a gente vai chamar de days. Os days, a gente fala assim, para segunda. Vamos começar por segunda-feira. Segunda-feira vai ser Monday, aí Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday é domingo. Bora lá de novo. Os dias antes da gente refazer, os dias da semana, esses sim, esses são próprios. Cada idioma tem o seu diferente. Por exemplo, Monday, Tuesday. Não se parece nada com segunda-feira, terça-feira. Sunday, Sunday, sol, dia de sol e tal. Então, é diferente, tá? De um idioma para o outro. Do espanhol também é diferente. E são os planetas, tá legal? E a referência deles. Então, let's go. Bora lá. Repete contigo. Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday, Thursday, língua entre os dentes, TH é língua entre os dentes, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tá legal? Aprenderam? Alright. Lembrem que eu já ensinei até sobre números ordinais, os dias da semana e os meses do ano. A gente já passou, tá fazendo uma pequena revisão nesse livro. Depois disso tudo, a gente tem os meses do ano, a gente vai ter as seasons, ok? Right? A gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre seasons. Bem pouquinho mesmo, acho que vocês não estão lembrados porque férias e folga é vida nova. Então vamos colocar o nome aqui de seasons. Eu esqueci de colocar
no slide. Mas dá para escrever, então fica bem legal. Seasons quer dizer temporadas ou estações, tá legal? A primeira estação a primeira estação do ano deveria ser o winter, tá? Mas vamos começar do mais morninho até o mais frio, tá bom? Então, a estação mais esperada do ano é a spring, tá? A gente vai ter a estação mais esperada do ano. Cadê? É a spring, que é a primavera, tá legal? A segunda estação, as estações do ano são 4 estações. 12 dividido para 4, 3 meses para cada uma em média, ocorrendo um pouquinho mais para uma, um pouquinho menos para outra, tá legal? Isso não é isso é um ciclo bem definido, mas que pode variar um pouco no tempo, alguns dias, tá legal? Então, o primeiro mês da primavera seria March, depois April, depois May. Depois que termina a primavera, vai começando a esquentar, que é a época que tem as flores, os frutos, os animais, eles estão saindo do inverno e tal. Aí a gente vai ter o Summer. Eles estão saindo e começa a caçar de novo e se alimentar melhor. Aí depois a gente vai ter o Summer, que esquenta. O Summer é em June, July e August. Esse período aqui, nos Estados Unidos, é o período de férias, as férias de verão, tá? Que não ocorrem em julho, como a nossa. Eu acho que é em agosto, tá? Eles têm as férias em agosto, se eu não me engano, que é o finalzinho do verão. Eles aproveitarem um pouco ainda o calor. Alguns estados americanos, tá? Não é todos os Estados Unidos que sofrem isso aqui, tá bom? Por exemplo, de baixo para cima a gente tem o México, ali a América Central, e a gente vai ter aqui os Estados Unidos. Aí bem por aqui assim a gente vai ter a América Central. Aí aqui a gente vai ter a América do Sul, que parece a África. A minha África nova aqui. Bem aqui assim a gente tem o México, aqui é bem quente, tá? Então aqui não tem neve. Aqui não tem o winter deles, não tem neve, tá legal? Então olha só. Então, June, July, August. Aí a gente... E esse daqui, E esse daqui é o Summer, tá legal? Depois a gente vai ter o Autumn, também em alguns países, em outros lugares é conhecido como Fall, tá? Que é o outono. O outono é uma estação importante, tá? É quando as árvores começam a se preparar, as árvores e os animais começam a se preparar para o inverno. Os animais começam a caçar, como os ursos começam a caçar, comer e tal. E eles vão se preparar e guardar energias para o inverno, que em alguns lugares é muito rigoroso. Algumas plantas que a gente acompanha aqui possuem a fall. Vocês conhecem uma árvore de castanhola? Ela fica peladinha, sem nenhuma folha. Cai todas as folhinhas da árvore, tá legal? Então a gente tem o autumn, que ocorre em September, October e November. Já pro finalzinho de novembro, início de dezembro, começa a ficar muito frio em alguns lugares do planeta, principalmente no norte do planeta, e aí a gente começa a ter o winter, começa a cair os floquinhos de neve, fica muito frio, né? Então a gente vai ter o winter aqui em December, January e February. Em dezembro é quando mais neva, quando mais cai. Ou December é quando mais cai neve, é quando fica mais frio, tá legal? Isso é muito importante vocês saberem esse ciclo, tá legal? Esse ciclo aí da temperatura, porque vocês vão estudar isso em geografia mais cedo ou mais tarde. Tá legal? Então a gente tem as seasons, a spring é March, April, May. Depois fica um pouquinho mais warm, fica um pouquinho mais quente. E aí warm, tá? Não é warm. É mais ou menos isso. Aí você vai pra summer, aí você vai ter o summer. Aí você vai ter June, July e August. E em August começa a já ficar frio. Os dias... no summer, os dias são longos. Bem longos, e as noites são mais curtas. E no autumn os dias já começam a diminuir de tempo, tá? Eles começam a ficar um pouco mais curtos e já começam a encurtar. E quando chega por aqui assim,
os dias estão bem curtos e as noites bem mais longas. Professor, como assim, tio? Bem, lá na França, por exemplo, eu vou dar o exemplo da França porque eu tive uma colega que morou lá. Lá na França, 9 horas da noite o sol ainda tá lá brilhando, entendeu? Então o dia tá bem longo no verão. E quando é inverno, 5 horas da tarde já tá escuro. Às vezes 4 para 5 horas já tá de noite. Tá legal? Então isso quer dizer um dia mais longo e uma noite mais curta. Dever de casa. Uhul! Extra! A hora chegou. Pesquise feriados internacionais famosos ao redor do mundo e seu nome em inglês. Faça um pequeno vídeo explicando o feriado, a sua característica ou tradições. Enviar via Zap. Até a próxima aula. Vocês vão ter uma semana. Terça-feira é minha próxima aula. Toda terça, tá? Tuesday. Every Tuesday. Next Tuesday. Você tem que me enviar o videozinho. Até. Você pode me enviar antes, tá bom? Aí eu vou avaliar, ver se você fez a pesquisa direitinho. Não precisa ser um vídeo longo. Em 30 segundos dá pra falar muito. Então, te prepara, ensaia, faz a tua pesquisa. Se você quiser mostrar alguma figura, mostra. Se não, pode só falar. Tá legal? Fica bem bonito e manda o vídeo que o tio vai te avaliar. Muito obrigado por tudo. Eu vou passar o dever do livro ainda. Não esqueçam. Muito obrigado por tudo. Se cuidem, lave as mãos. Até mais.